como desidratar vegetais e frutas. A secagem de alimentos, nascida da necessidade há séculos, está ganhando popularidade hoje. A secagem ou desidratação remove umidade suficiente dos alimentos para que bolores, bactérias e fermento não cresçam. Alimentos desidratados são convenientes, armazenam facilmente e têm uma longa vida útil quando armazenados adequadamente em recipientes herméticos em um local fresco, seco e escuro. A secagem de alimentos não melhora a qualidade de vegetais ou frutas, por isso é importante selecionar produtos de alta qualidade no estágio de maturação desejado. O processo requer uma temperatura constante quente o suficiente para secar os alimentos sem cozinhá-los, além de uma circulação de ar para garantir uma secagem uniforme e retirar a umidade liberada pelos alimentos. Faça experiências com fornos convencionais e de convecção para secagem de pequenos lotes. Se você gosta da experiência e dos resultados, pode investir em um desidratador. Embora os fornos de micro-ondas sejam um aparelho valioso na cozinha, eles não são projetados para secar alimentos. Os desidratadores são versáteis, secam uniformemente com a melhor qualidade, e são eficientes usando menos energia do que o seu forno. Existem dois tipos principais de desidratadores com fluxos de ar verticais ou horizontais. Alguns especialistas sugerem que os modelos horizontais são mais eficientes, pois vários tipos de alimentos semelhantes podem ser secos ao mesmo tempo, sem mistura de sabores. Os custos variam dependendo dos recursos oferecidos. As características importantes incluem elemento de aquecimento fechado, termostato fechado, ventilador, bandejas de malha que são facilmente laváveis, botão para regular a temperatura e um cronômetro. A secagem de alimentos em um forno convencional requer tempo, paciência e agendamento. Para obter resultados positivos, mantenha uma temperatura baixa de 40° a 70°, 100-150 graus Fahrenheit, conforme especificado na receita. Mantenha a porta do forno ligeiramente aberta e gire os alimentos frequentemente para promover uma secagem uniforme. Colocar um ventilador próximo à abertura da porta do forno criará mais circulação de ar e ajudará no processo de evaporação. Lembre-se de que as bandejas que seguram os alimentos não devem ficar a menos de 3 centímetros, 1/2 pol, das paredes do forno e a 7,5 centímetros, 3 pol, entre as prateleiras. A uniformidade do tamanho dos alimentos é igualmente importante para a secagem, independentemente de cortar em cubos ou deixá-los inteiros. Além disso, organize os alimentos em uma única camada e deixe espaço suficiente entre os pedaços na bandeja para incentivar a secagem uniforme. Coloque um termômetro de forno perto da comida para obter uma leitura precisa da temperatura de secagem. Embora praticamente qualquer alimento possa ser desidratado, experimente frutas e vegetais para ganhar experiência antes de lidar com produtos alimentícios mais complicados como peixes, aves e carne. Preparação de vegetais para secagem. Para secar vegetais, lave os vegetais selecionados, escalde, fatie, corte em cubos ou desfie. O branqueamento ajuda a desacelerar a atividade enzimática, preservando a qualidade durante o armazenamento, além de auxiliar na preservação da cor. Se a água escaldar, encha uma panela grande com 2/3 de água, cubra e deixe ferver. Coloque os vegetais em uma cesta de arame ou peneira e mergulhe-os na água. Cubra e escalde de acordo com as instruções de escalonamento reconhecidas. Comece a cronometrar quando a água voltar a ferver. Se demorar mais de 1 minuto para a água voltar a ferver, foram adicionados muitos vegetais. Reduza a quantidade no próximo lote. Para escaldar a vapor, use uma panela funda com tampa bem ajustada e uma cesta de arame, peneira ou peneira colocada de forma que o vapor circule livremente em torno dos vegetais. Adicione água à panela e leve para ferver. Coloque os legumes soltos no cesto, com uma profundidade não superior a 5 centímetros, 2 polegadas. Coloque a cesta de legumes na panela, evitando que a água entre em contato com os legumes. Cubra e vaporize de acordo com as instruções. Após escaldar, mergulhe os vegetais brevemente em água fria. Quando eles estiverem ligeiramente quentes ao toque, escorra os vegetais. Disponha os vegetais em uma única camada na assadeira preparada ou nas bandejas do desidratador. Em seguida, coloque imediatamente no desidratador ou forno. Ajuste a temperatura do forno em 60 graus Celsius, 140 graus Fahrenheit. Porta do forno de apoio aberta durante todo o tempo de secagem. Gire e vire as bandejas a cada hora. O tempo de secagem depende do tipo de vegetais e do tamanho das peças. O calor que sobra dos vegetais durante o branqueamento fará com que o processo de secagem comece mais rapidamente. Observe os vegetais de perto no final do período de secagem.
Eles secam muito mais rápido no final e podem queimar. Os vegetais devem ser secos até ficarem quebradiços ou crocantes. Alguns vegetais se estilhaçariam se atingidos por um martelo. Nesse estágio, eles devem conter cerca de 10% de umidade. Resfrie um pedaço de vegetal e teste o cozimento usando um gráfico confiável. O gráfico que veio com o seu desidratador ou fichas técnicas dos serviços de extensão universitária sobre secagem. Legumes como brócolis, aipo, milho e berinjela devem ser secos e quebradiços. Beterraba, repolho e cenoura são duras e coriáceas. Acondicione os vegetais em um recipiente hermético por 10 dias para distribuir uniformemente a umidade restante pelos alimentos. Armazene em recipientes herméticos em local seco, fresco e escuro. Reidratando vegetais. Os vegetais secos são bons em ensopados, sopas e caçarolas, que não requerem pré-molhamento, pois reidratam durante o processo de cozimento. Deixe os vegetais desidratados de molho por até 2 horas em água para reidratar, usando uma proporção de 2 partes de água para uma parte do produto seco para outras receitas. Preparando frutas para secar. A maioria das frutas pode ser seca com sucesso, exceto variedades de alto teor de água, como as frutas cítricas. Use apenas frutas firmes, maduras e de alta qualidade. Frutas menores e bagas, como uvas, cerejas e mirtilos podem ser secas inteiras, uma vez que suas cascas são quebradas pelo branqueamento com água, 30 a 60 segundos. Os pedaços de frutas precisam ser uniformes para secar uniformemente. Ao preparar lotes maiores de frutas para secagem, use uma solução de retenção como solução aquosa de ácido ascórbico, antioxidante comercial como Fruit Fresh ou enxofre. Não recomendamos enxofre, pois é complicado, caro e pode ser irritante para os olhos e possível para a respiração. Frutas secas podem ser consumidas como estão ou cozidas. Lembre-se de que eles têm sabores intensos e açúcares concentrados de frutas. Algumas frutas permanecem maleáveis após a secagem, mas não devem ficar pegajosas. Frutas e couros vegetais. Faça ótimos lanches da tarde, super guloseimas para a brigada de lancheiras ou lanches leves e energéticos para caminhantes e caminhantes de longa distância. Os couros de frutas são simplesmente pãezinhos de frutas caseiros. Esses saborosos produtos de frutas secas em borracha são feitos despejando purê de frutas em uma superfície plana para secar. Frutas frescas, congeladas ou enlatadas podem ser usadas como base. Quando seca, a fruta é arrancada da superfície e enrolada. Recebe o nome de couro pelo fato de que, quando o purê de frutas é seco, é brilhante e tem textura de couro. As vantagens de fazer seus próprios couros de frutas são economizar dinheiro, controlar o uso de açúcar e misturar sabores de frutas. As sobras da polpa da fruta da fabricação da geleia podem ser misturadas e transformadas em pãezinhos de frutas. Para o diabético adulto ou infantil, os couros de frutas sem açúcar podem ser uma escolha saudável para lanches ou sobremesas. Fazer couros de frutas é um processo simples, mas demorado, se incluir o tempo de secagem. Selecione frutas maduras ou ligeiramente maduras. Lave frutas frescas ou bagas em água fria. Retire a casca, as sementes e o caule. Corte as frutas em pedaços. Use 500 ml, 2 xícaras, de frutas para cada couro de frutas de 25x 38 cm, 10x 15 polegadas. Faça um purê de frutas até ficar homogêneo. Adicione 10 ml, 2 colheres de chá, de suco de limão ou 1 ml, 1/8 colher de chá, de ácido ascórbico para cada 500 ml, 2 xícaras, de fruta de cor clara para evitar o escurecimento. Opcional. Para adoçar, adicione xarope de milho, mel ou açúcar. O xarope de milho e o mel são melhores para um armazenamento mais longo porque evitam a formação de cristais. O açúcar é adequado para uso imediato ou armazenamento curto. Use 1/4 a meia xícara, 50 a 125 ml, de açúcar, xarope de milho ou mel para cada 2 xícaras, 500 ml, de frutas. Forre a bandeja ou as bandejas do desidratador de plástico com filme plástico, tomando cuidado para suavizar as rugas. Não use papel encerado ou folha de alumínio. Despeje o purê na assadeira preparada e espalhe uniformemente, com cerca de 3 mm, 1/8 de polegada, de espessura. Evite derramar o purê muito perto da borda da assadeira. Os tempos de secagem aproximados são de 6 a 8 horas em um desidratador e até 18 horas em um forno. Os couros vegetais seguem o mesmo processo básico com a exigência adicional de branqueamento. Escalde no vapor ou água fervente, seguindo os tempos de escaldar para congelar vegetais. Trate os vegetais conforme necessário,
Para evitar o escurecimento, mergulhe ou cubra cada pedaço em uma solução de